Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Agora eu tô no Instagram, no YouTube e no Facebook, 3 canais, então tô cumprimentando todo mundo aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Regina Scanfella, eu sou especialista em gestão da qualidade e eu ajudo você a formar equipes com pessoas competentes, confiáveis e engajadas. Hoje nós vamos falar sobre os segredos para você se livrar de pessoas mal educadas na sua equipe. A gente aqui trabalha com equipe, né? Então, hoje eu vou te passar uns segredinhos para você resolver esse problema para sempre. Tá certo? Você gostaria de saber, então, como fazer para se livrar dessas pessoas mal educadas na sua equipe? Se você quer saber como fazer isso de um jeito bem simples, bem fácil de entender e aplicar, fica aqui comigo até o final, porque hoje eu vou contar tudo para vocês, como que vocês vão resolver esse problema que parece que é difícil, mas a hora que você for ver, dá bem para resolver, facinho, sim. Tá certo? Vou passar de uma forma bem simples aqui. Quem cuida de equipe sabe como que não é fácil, né? Lidar, tem que ter jeito, tem que ter conhecimento e às vezes precisa de ajuda. Então, hoje eu vou falar para vocês algumas coisas que vão te ajudar assim, tá bom? E como que a gente começa, né? Por que que tem empresas que têm prejuízos por falha das pessoas nas equipes? Muitas vezes as pessoas atendem o telefone mal, então, alô, e fala grosseiramente com clientes e tudo, e acaba perdendo clientes, ou seja, perdendo uma grana, né? Então, para isso a gente precisa estar com tudo na cabeça de como que a gente vai resolver esse problema, tá certo? E vamos começar lá no comecinho, quando você vai contratar uma pessoa. Eu, de vez em quando, eu falo aqui no canal, né? Como que faz para contratar uma pessoa? Não é a pessoa chega com o currículo aí, você tá presente, você pega o primeiro que vem, ou vem a pessoa bater um papo numa boa, falar que está precisando de emprego, você também vai contratar? Ou a pessoa você conhece do seu lado pessoal, às vezes na igreja, na escola, você conhece a pessoa e você quer ajudar. Então, tenha em mente que quando você está lidando com empresa, a empresa tem que ter lucro. Que empresa que não tem que ter lucro, né? E as equipes de uma empresa, todas as equipes, né? Elas têm que fazer essa empresa dar lucro. E se você não trabalha numa empresa, você trabalha numa escola, você trabalha numa escola, a equipe também tem que ter bons resultados, tem que lidar bem com os colegas de trabalho, tem que lidar bem com os pais de alunos, tem que lidar bem com todo mundo, não pode ser mal educado de jeito nenhum, isso também denigre e também causa muitos problemas depois, né? O que que não faz um pai, uma mãe que são maltratados por alguém? Não, isso não é recomendável. Então, vou passar para vocês aqui umas dicas boas também para como lidar com as pessoas mal educadas, tá bom? E resolver isso. Então, quando vai contratar um funcionário novo, vê o currículo. Eu falei ontem isso aqui, porque é muito importante você ver tudo isso, tá? Não é pela amizade, mas também fazer uma sondagem com as empresas onde ela já trabalhou antes, tá bom? Fazer uma sondagem com outros locais, com outras empresas, tá bom? Para ver se ela realmente é uma pessoa fácil de lidar, às vezes, né? Às vezes não é tão fácil assim. E se você tem amizade com outros empreendedores, é mais fácil ainda para você resolver isso, né? Porque às vezes a pessoa bate lá, você já sabe todo o histórico dela. Bom, e quando o funcionário é novo e ainda por cima é aprendiz, né? Entra lá, primeiro emprego, nunca trabalhou antes, e aí você contrata. Tem que ensinar
tudo o que você quer, do jeito que você quer que trabalhe na sua empresa, tá certo? Façam isso. Então, ensina direitinho para a pessoa onde são os locais, apresenta as pessoas e ensina também como atender um telefone, como atender um cliente, a educação. Por que que eu falo isso? Porque, olha, você chega, a pessoa começa a trabalhar. Às vezes ela tem até medo do telefone, né? Lá, na empresa onde eu trabalho, a gente tem aprendizes. E tem aprendizes que nunca tinha atendido um telefone antes. Quer dizer, no celular, essas coisas hoje em dia não se fala mais, praticamente fica só nas mensagens. Adolescente é mais ainda, né? E o telefone, mesmo se atender com o jeito da empresa e tudo, tem que treinar. Tem que treinar. Então, como que a gente faz? Então, a gente ensina tudo do zero para a pessoa, mesmo que ela já tenha experiência em outros locais, é bom ensinar a forma como você quer que seja trabalhado, o jeito que você quer que trate as pessoas. Sempre que você for fazer um elogio, elogia de uma forma que ela se sinta bem e que as pessoas percebam que nessa empresa tem reconhecimento. Agora, se você vai repreender alguém, eu sempre falo aqui, repreende reservadamente, nunca repreenda a pessoa assim, gritando nada, tá certo? Uma coisa que é muito importante, os líderes, né? A liderança de equipe é muito bom quando a liderança é transparente. Deixa tudo claro para todo mundo conhecer, tá bom? Quando você é transparente, você demonstra honestidade, sinceridade com as pessoas, honestidade e sempre com jeito, você consegue fazer com que essas pessoas elas te entendam melhor, tá? Se a pessoa é mal educada, antes a gente tem que fazer toda uma análise, tá? Se o fato dela ser dessa forma, ela é com todo mundo ou ela é só com essa liderança. Se ela é com todo mundo, você fica atento e vai pensando como que é que você vai agir. Tem que fazer um planejamento, né? Sempre fazer um planejamento bem feito, tá bom? Porque a pessoa, quando ela é mal educada, gente, pensa, você tá lá, às vezes na equipe, a pessoa é grosseira com um, é grosseira com outro. Isso torna o clima na empresa muito desagradável. As pessoas que são grosseiras, elas criam um clima difícil, aí começa a formar rodinha de pessoas querendo falar da outra e sempre comentando as dificuldades que tem com elas e tudo. Então, sempre fica atento nisso, tá? Para que você consiga perceber a situação e já bolar uma estratégia de como você vai resolver isso. O que é importante as pessoas terem é orgulho de trabalhar com vocês. Tanto com vocês quanto com a equipe como um todo, porque às vezes não adianta nada, o líder é super gente boa e tem 3, 4 pessoas boas na equipe e tem 2 pessoas que são terríveis. Então, quando num local de trabalho as pessoas acabam tendo orgulho de trabalhar lá, elas trabalham com mais alegria, elas produzem mais, o resultado é muito melhor. Tanto, independente se é uma empresa que tem, que visa lucro, ou se é numa escola onde é só o salário mesmo já está certo, é trabalhar com equipe. Às vezes na igreja, vocês têm uma equipe de música, ou vocês têm um grupo de dança. Então, pessoas mal educadas, elas fazem o clima ficar horrível. Fica todo mundo desmotivado. Então, tomar muito cuidado com isso. Sempre ficar atento, tá bom? Conhecer cada um que faz parte da sua equipe é muito importante também. Porque quando você conhece as pessoas, você já sabe como você pode falar com elas, como lidar com essas situações. Então, o líder, ele tem que ser transparente. Acho que eu já falei isso aqui, né? E o que acontece? As pessoas, quando elas
não são bem educadas, elas são grosseiras, elas trata mal o cliente, trata mal o colega de trabalho, trata mal o fornecedor. Tem que tomar cuidado porque acaba que o clima fica ruim, acaba perdendo cliente. Tem fornecedor que não quer nem vender mais para você. Às vezes você precisa do fornecedor e ele não quer, porque já sabe que se liga lá na sua empresa, é o fulano ou a ciclana que vai atender o telefone, que ela é grosseira com todo mundo, tal. Então, ficar atento nisso, tá bom? E essas pessoas, elas acabam minando a equipe e aí a produtividade vai para o beleléu. A produtividade cai muito, né? Porque você não tá legal, às vezes você não tá bem, tem uma briga na empresa, uma pessoa foi grosseira com outra, e a outra tá lá que não tem nada a ver com a história, já fica, porque nem todo mundo que não faz parte do problema ali da briga, às vezes está lá distante, mas está escutando, já fala, poxa vida, que desagradável, né? De novo essa brigaiada, de novo esse problema. Então, é bom a gente ficar sempre atento, tá bom? As pessoas terem orgulho de onde trabalham faz com que elas também comecem a tratar melhor as outras pessoas, mas para chegar nesse nível tem um caminho a ser percorrido, tá certo? Bom, então eu falei, né, das características importantes para o líder é a transparência. Quando o líder é transparente, ele deixa claro tudo, é mais fácil de resolver muitos assuntos, tá? E ver primeiro, antes de tudo, se essas pessoas elas são grosseiras somente com o líder ou se elas são grosseiras com todo mundo, ou com uma pessoa específica ou com outra, tá certo? Sempre que você for repreender alguém, repreenda no reservado, como eu falei, tá bom? Nada de sair gritando, não seja você a pessoa mal educada, que você quer a equipe seja educada e você não vai ser mal educado, né? Então, faz assim, vai repreender, procura repreender sempre vendo o lado positivo. Eu sempre comento do sanduíche. Então, você fala uma coisa boa que aconteceu, aí você faz aquela repreensão, mas não é um tom de voz alto nem nada. É o positivo, o negativo e o positivo aqui de novo, tá bom? Então, faz um elogio sobre alguma coisa que a pessoa fez, aí você comenta uma forma que ela possa melhorar, tá? E fala que você acredita nela, que ela vai conseguir, que ela é capaz, certo? Às vezes a pessoa ela é mal educada porque ela nunca teve outro jeito. Na casa dela ela não teve a educação, porque a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, nas suas casas, nas suas famílias. Às vezes brigou em casa e foi trabalhar, tá irritada, qualquer coisinha já deixa a pessoa brava, a pessoa já começa a ser grosseira. Então, sempre esteja atento, né, a toda a sua mão de obra. Se a pessoa tá lá com um problema e ela não é grosseira com frequência, é um dia ou outro que acontece isso, você estando atento, você já vai saber se essa pessoa ela é sempre assim ou se é só de vez em quando. Se ela é sempre assim, você precisa chegar no reservado, fechar e conversar com ela, até com quem tá de vez em quando só. Mas, às vezes, é a forma de falar com as pessoas, né? Se a pessoa é sempre boa, nunca dá trabalho, e de repente chega lá um dia, ela começa a ficar brava com um, ficar brava com o outro, chama e vê o que está acontecendo. Às vezes é um problema de saúde na família, às vezes brigou com o cônjuge, às vezes brigou com algum amigo, ou com o namorado, a namorada. A gente não sabe se a pessoa normalmente ela é boa, ela é calma. Então, e aí num dia específico ela está mais grosseira,
pode ser por um motivo assim, em casa. Às vezes alguma coisa que aconteceu lá no trabalho mesmo. Às vezes a pessoa é muito direta também, né? Às vezes a pessoa, quando ela conversa com alguém, ela vai direto ao ponto, e tem gente que acha que isso é ser grosseiro. E não é, às vezes é o jeito da pessoa, ela vai direto ao assunto e já trata, resolve o problema de uma vez e já está resolvido e pronto. Mas tem gente que acha que a pessoa desse jeito, ela é grosseira. E não é é a forma dela ser. Mas de vez em quando vai lá, conversa. Olha, quando você for conversar com as pessoas, você poderia explicar melhor, falar melhor. Eu vou ser bem franca com vocês, gente. Eu preciso melhorar nisso, tá? Porque eu sou o tipo de pessoa que sou direta mesmo. Eu sempre tenho que estar atenta, porque nem todo mundo entende a minha direção como sendo direta para resolver o problema, como sendo uma coisa para querer reforçar, para melhorar. Tem gente que acha que pode ser que eu esteja sendo grosseira. Então, eu tenho que me atentar. E todo mundo, né? A gente não sabe o que passa na cabeça das outras pessoas, certo? Sem, você também tem a empatia com as pessoas. Então, ó, a pessoa está grosseira ou é grosseira, isso é uma das coisas que eu comentei, né? Aí, as dicas que eu vou dar para vocês, então, agora, as dicas, são 8 dicas, tá? Não, vou dar 9, tá? Tá marcado 8 aqui, mas eu vou dar 9 para você. Você que é líder, sabe o que é bom fazer? Todo dia, comecei a fazer a semana passada, tá? E olha que eu tenho uma amiga minha que ela me repreendeu, porque eu comentei aqui nas lives que, que eu estava fazendo isso e eu não tinha falado com ela e ela é especialista nisso. Ela é super gente boa, gente. Ela tá me ajudando bastante. Depois dessa, todo dia eu tô lá. O que você acha dessa? O que você acha dessa? A primeira coisa que eu tenho feito ultimamente é meditar. Isso deixa a gente mais tranquila. Como ainda eu comecei a semana passada, os resultados começam a aparecer. Os resultados começam a aparecer, mas não é imediato. Meditação é uma coisa que você tem que treinar, sua memória, né? Respirar fundo e fazer meditação assim. Eu estou fazendo de manhã e à noite. Olha, já estou melhorando. Então, a meditação ajuda muito a gente focar mais nos assuntos, nos aspectos que estão acontecendo lá na empresa ou lá na equipe, tá certo? E a gente começa a se prender no momento atual. Não é 1 minuto atrás, nem 1 minuto lá na frente. Então, quando você começa a pensar no passado, só vai dando nostalgia. Assim, às vezes são coisas boas, às vezes são coisas ruins, mas coisas que já passaram. Então, agora, nesse momento, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, agora, nesse momento, eu estou fazendo essa live. Agora, nesse momento, o fulano lá gritou. Então, agora, nesse momento, eu vou falar lá com o fulano, vou chamar o fulano, vou lá agora, vou lá, chamo ele, ou mando um e-mail. Vem aqui, ou faz uma ligação ali no ramal dele, se você tem ramal no seu local de trabalho. Vem aqui um pouquinho, eu quero conversar com você. Segunda dica, olha, a primeira da meditação. A minha amiga, meditar é muito bom, olha lá, tá vendo, gente? A minha amiga aí já falando. E aí, segunda dica, então, seja empático. O que é empatia? É lógico que se a pessoa tá com dor de cabeça, você não vai sentir a mesma dor de cabeça da pessoa, né? Não. É você, pelo menos, se colocar no lugar da pessoa e imaginar como pode ser que seja essa dor de cabeça dela. Então, assim, as dores da pessoa, às vezes ela comenta com você. Às vezes a pessoa chega e fala, ai, eu sinto como se meu pai tivesse batido em mim, ou alguma coisa nesse sentido. Se ela é esse tipo de pessoa, é mais fácil a gente se colocar assim no lugar dela, né? E entender melhor o que ela tá passando. Mas tem gente que não é assim, né? Tem gente que é grosseira e você
infelizmente, vai ter que estudar uma estratégia, como é que você vai fazer. Então, aqui, agora começando, primeira dica, meditar. Segunda dica, ser empático, entender, conversa com ela, vê o que está acontecendo, tá bom? Vê, porque se ela é sempre assim, você vai ter mais trabalho. Mas, como eu sempre falo aqui, é como se fosse cuidar de uma criancinha. Criancinha tá aprendendo a andar. Toda vez eu falo, hein, gente, isso daí vai ficar na cabeça de vocês, tanto que eu falo isso. Isso porque eu nem tenho filho, né? Bom, a criancinha tá aprendendo a andar. Ela caiu uma vez, você não levanta ela? Se ela cair 50 vezes, você não vai levantar ela 50 vezes? Vai, não vai? Então, se a pessoa é grosseira, você vai corrigir ela 50 vezes. A menos que chegue uma hora que não dê, mas calma, que a última coisa que você vai fazer é demitir alguém da sua equipe, tá bom? Hoje em dia no Brasil é muito difícil você demitir alguém. O Brasil é o país que tem o maior número de processos trabalhistas do mundo, Então, antes de você demitir alguém, você tem um monte de coisa que você pode fazer para evitar essa demissão e você não ter um processo trabalhista para você tratar, porque processo trabalhista, por mais que ganhe o processo, a empresa ganhe o processo, é o estresse, é aquele gasto, aquele advogado que você tem que contratar. Então, quanto menos dor de cabeça, melhor. Por isso que eu falei lá atrás, né? Antes de tudo, antes de contratar alguém, veja bem quem é que você vai contratar. E aí, você chamou. Segunda dica, se ser paciente não funciona, meu amigo, chama meu amigo, minha amiga, né? Eu falo meu amigo, mas quando eu estudei a língua portuguesa lá atrás, era assim, quando tem homens e mulheres, a gente fala no masculino. E parece que o negócio mudou e eu continuo lá, tá, gente? Porque eu fugi da escola. Fugi, não, eu terminei. E aí não voltei mais a estudar. Então, eu vou falar assim e vocês vão entender, né? Se ser paciente não funciona, o que você pode fazer? Você pode chamar a pessoa. Bom, você chamou a pessoa lá, no reservado. Fez aquilo que eu falei para vocês. Elogia, repreende e elogia. Repreende positivamente, por favor, tá? Sempre seja no positivo. Use palavras positivas. Por que usar palavras positivas se a pessoa ela é mal educada? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Não pense no vermelho. Que cor você pensou? Pensou no vermelho, né? Tenho certeza. Primeiro você pensou no vermelho para depois você pensar em outra cor que você quis. Vamos supor que você pensou no azul, entendeu? Mas primeiro você pensou no vermelho, porque o nosso cérebro não capta o não. Então, lembrem bem disso. E outro dia eu estava de amarelo, falei, não pense no amarelo. Hoje eu olhei, falei, eu tô de vermelho, então hoje eu vou falar do vermelho. Tá certo? Então, quando você for repreender, repreenda no positivo sempre, tá? Veja, então, se não é só com você, se tem mais alguém, tá? Que a pessoa, ela é grosseira com todo mundo, se atenta a isso para você poder atuar, planejar. Se você foi paciente e não resolveu, chama o pessoal do RH, chama o advogado, mais alguém da equipe. Às vezes você não é o líder da equipe, conversa, às vezes simplesmente você pode conversar. Aí, de repente, não resolveu, aí você chama o chefe, chama o líder, chama o RH, tá bom? Sempre tem alguém que pode te dar um apoio nessa situação, tá bom? E se você acha que a pessoa grosseira vai pedir desculpa por alguma coisa, senta e espera. Até quando era criança tinha aquela brincadeira 60, 70, né? Que número liga? 60, 70. 60
e você tenta pensar que a pessoa vai ser educada e vai pedir desculpa. Não perca seu juízo por causa disso. Nem todo mundo sabe pedir desculpas, tá bom? Quinta dica, né? Porque eu já tinha dado a primeira antes da meditação. Quinta dica, então, sexta dica, aproveite as oportunidades. O que significa aproveitar as oportunidades? Nem todo mundo é mal educado 24 horas por dia. Tem horas que a pessoa tá bem educada, tá? Então, você aproveita esse minuto aí de educação boa dela e dá umas dicas para ela, aproveita essa oportunidade, não perca essa oportunidade. Quer dizer, não é para falar o não, né? Aproveite essa oportunidade, tá bom? Conversa com calma, não vai de cara, ela foi educadinha, você já... Mas se percebeu que a pessoa hoje tá legal, nessa meia hora ela passou legal, dá uma dicasinha pequenininha, do nada, assim, e se ela se abrir e entender, lógico, daquele jeito que eu falei, tá, gente? Dá uma dica no positivo, tá? Então, aproveite essa oportunidade, tá bom? Prestar atenção na equipe, essa é a sétima dica. Sétima dica, presta atenção na equipe para você saber como lidar com cada um, como é a melhor forma de falar com a Maria, como é melhor falar com o José, ou fulano, ou Beltrano, tá bom? E sempre preste atenção. Oitava dica, não alimente a rádio corredor. Como assim rádio corredor? Sabe? A pessoa lá tá mal educada, falando com a outra. Você, como líder, não vai chegar para o outro que tá lá do outro lado e falar, você tá vendo o que tá acontecendo ali? Não vá fazer isso, gente. Você alimenta a rádio fofoca. Então, nada de retribuir, tá bom? Você, nada de alimentar a rádio corredor. Já tô trocando tudo aqui, gente. Pulei. Tô no 8, né? Não alimente a rádio corredor. Quer dizer, bom, eu falei para não falar não, mas eu tô falando não aqui, tá bom, gente? Mas sempre cuide de tratar direto com a pessoa, tá bom? Vou mudar aqui. E outra coisa, você gostaria de ser maltratado? Não. Então, você também não trate a pessoa do mesmo jeito. Você quer ser vista como você vê essa pessoa? Por exemplo, essa pessoa é mal educada, ela é grosseira, ela gritou, e você vai gritar mais alto que ela? Não, né? Você vai falar sempre de uma forma polida com as pessoas. Sempre fale de um jeito manso, pode às vezes nem ser, mas ela tem que saber quem é o líder da equipe, primeira coisa, né? Ela tem que saber com quem ela tá falando, não precisa falar, você não sabe com quem você tá falando? Não vá fazer isso, pelo amor de Deus, né? Tá certo? Então, sempre, é bom ela saber que você é o líder da equipe, que você... normalmente ela sabe, mas tem gente que às vezes esquece desse detalhe. E se você é da equipe e o líder está sendo mal educado, não vá ser mal educado também, tá bom? Procure manter a linha. Seja honesto, seja uma pessoa discreta, não fique gritando com as pessoas. Quer dizer, fale manso. Preciso me cuidar com os não também, né, gente? Mas esse negócio de retribuir, ele só vai fazer mal para o líder de uma equipe. Por quê? Quando o líder retribui, ele se coloca no mesmo nível daquela pessoa, tá certo? Então, fica atento para você tratar a pessoa de um jeito educado, tá bom? Não, nada de levantar a voz, você fale normal com ela, tá bom? Quando você fala normal, ela acaba baixando o jeito de falar com você. Então, se ela tá gritando, e você tá falando normal com ela,
vai chegar uma hora, ela vai se tocar. O que que eu tô gritando aqui? Eu tô gritando sozinha, né? Porque a pessoa não tá nem... E se você retribui, ela vai querer falar mais alto. Cada vez que você tentar falar mais alto que ela vai aumentar o tom de voz e vai falando cada vez mais alto. Então, isso daí acaba com a equipe, tá? Essa gritaria, essas coisas. Às vezes as pessoas estão lá no fundo, não tá nem escutando se tá com algum problema, de repente começa aquela gritaria. E às vezes você tá trabalhando num lugar que gente de fora escuta a gritaria. Então, ficar sempre atento. Esse negócio de retribuir, só retribua se for coisa boa, tá bom? Se for coisa ruim, pare com isso. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês com essas dicas que eu dei hoje. E amanhã eu vou estar aqui de volta, tá certo? Quero lembrar vocês que eu tenho agora um canal no Telegram. O Telegram é um aplicativo como esses que você tem do WhatsApp, por exemplo, ou Facebook mesmo, que você tem aí. Tem um aplicativo que você instala no seu celular, ele quase não gasta dados. Então, nesse aplicativo, eu vou passar, eu tenho um canal lá, entra lá, canal da Regina Scanferla, tá bom? Entra lá no meu canal, no Telegram, e aí você entra na busca, tá? Para quem não conhece o Telegram, você entra, você instala o aplicativo, e aí quando você instalar, você se cadastra, e aí você entra tem lá buscar pessoas, alguma coisa nesse sentido, e aí lá em cima aparece, aí você procura lá, canal da Regina Scanferla, tá bom? Eu já tenho 2 mensagens e hoje eu vou postar mais uma, tá? Todo dia eu quero lançar umas mensagens lá naquele canal, tá bom? O canal no Facebook é @inspirandoequipes, tá? E no YouTube também, tá certo? Conto com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para vocês compartilharem, porque se vocês gostaram e sabem que pode ajudar alguém, tá, pessoal? Porque às vezes não ajuda ninguém. Então, tudo bem. Também, lógico que me ajuda, né? Se você compartilhar, me ajuda. Porque aí essa mensagem chega para mais gente, o pessoal do Facebook, do YouTube começa a ver que eu passo informações importantes, tá bom? Eu tô começando agora, eu tenho poucas pessoas ainda nos meus canais, então agora eu tô divulgando para quem não conhece, tá? Então, Inspirando Equipes, meu canal no Facebook e no YouTube. E no Instagram, regina.scanferla, tá bom? E lá no Telegram, canal da Regina Scanferla. Olha, até semana passada eu tinha 1 canal. Agora eu tô com 4. Olha o progresso, gente. Tô feliz. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo apoio. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. E amanhã vou trazer outras dicas para vocês também de muita importância, tá? Quero ajudar as equipes a ficarem cada vez mais competentes, confiáveis e engajadas, tá certo? Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau.